Pai do Senhor, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 1, amém? Portanto, acharam? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda me conhecem pessoalmente. Vamos ler de novo? Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia, escreva aí, laodiceanos, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento. Grife isso aí. Alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer. Quem está grifando? Alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, quem é o mistério de Deus? Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo desta forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes. Falo desta forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes. Está grifando? Então vamos lá. Porém, são o que esses argumentos? Falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. Amém? Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados em quem? Nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas, o que, pessoal? Filosofias, que baseiam-se nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Amém? Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoado, Ele é o cabeça de todo poder e de todo o quê? Autoridade. Pronto. Até aí, diga: Senhor Deus, fala o meu coração, me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diz amém. Podeis nos assentar. Quando Paulo fala isso, há uma disfunção de ideias na mente de muitas pessoas que não percebem o que ele quer transparecer aqui. Mas diga assim, a ordem das coisas na Bíblia altera o resultado. A gente aprende que a ordem dos fatores não altera o produto na matemática, né? Mas na Bíblia, a ordem dos fatores vão alterar o resultado. Então a gente não pode alcançar um resultado em Deus alterando os fatores, alterando coisas que não deveriam estar sendo alteradas. Então o ordenamento, a direção de Deus, ela não pode ser alterada porque eu acho melhor, porque eu quero que seja assim. Amém? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, e o que todos nós, diga assim, o que todos nós já deveríamos saber, e por vezes até sabemos, mas negligenciamos, diga assim, há uma negligência. Ou alguém diz assim, não, mas pode ser uma falta de lembrança, talvez. Não.
eu acredito que é realmente uma negligência. E quando Paulo escreve a cidade de Colossos, província romana na Ásia, hoje a atual Turquia, para quem não sabe, Paulo, em sua epístola aos Colossenses, ele fala sobre essa disfunção, em que as pessoas, elas alteram a ordem das coisas, achando que o resultado será o mesmo, mas não é o mesmo, nunca será o mesmo. Tudo que Deus nos ensinou está debaixo de uma orientação, e a falta da compreensão, a falta da orientação, a falta da direção ou a desorientação organizacional disso tudo pode me levar a um resultado que não é o bom, que não é o certo, que não é o que Deus reservou para mim e para você. Às vezes você diz assim: não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu estou na igreja, mas eu não entendo por que as coisas não vão como eu esperava que fosse. É porque na nossa vida a gente tem mania de achar muito e pensar muito do jeito da gente. E o que nós temos que alcançar não é o pensamento da gente, é o pensamento de Deus. Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo, amém? E é o Espírito Santo que vai nos conduzir pela palavra, que é a luz de Deus, até chegarmos àquilo que Deus quer para nós, que é a perfeição. Então, se eu começar a pré-ordenar, se eu começar a me organizar da minha forma de ser, da forma como eu acredito que seja melhor, algo vai sair diferente. Imagine quem joga futebol ou torce por algum time. Eu sou meio fraco assim em relação a torcer, não torço por ninguém. Já me perguntaram qual era o meu time é Jesus, eu não torço por ninguém. Mas quando eu era mais novo, até que eu jogava uma bolinha legal, né? Dava para levar todo mundo. E aí, irmão, eu fico pensando que naquela época, quando a gente batia aquele racha, aquela bolinha, eu me lembro que nós tínhamos de um lado e do outro o mesmo numerário de pessoas, e cada um tinha um objetivo de fazer o gol naquela outra trave. Eu olhava para lá e dizia: eu vou fazer um gol ali. O cara olhava para cá e dizia: eu vou fazer gol aqui. Então, haviam ideais opostos, grupo de lá e grupo de cá, grupos opostos. Mas se você for analisar, apenas a localização do ideal, mas o ideal era o mesmo, fazer o gol. Mas a localização era diferente, um queria fazer ali e outro cá. Eu teria que evitar que esse gol viesse para cá e teria que fazer lá, e o de lá teria que fazer a mesma coisa que eu, evitar que fosse para lá e fazer aqui. Assim é que se comporta o mundo espiritual. O objetivo final é que importa. O objetivo final que eu tenho que ter no meu coração importa muito. Como, pastor, que o senhor quer dizer isso? O senhor quer dizer que o final de tudo é o que importa? Não. Eu quero dizer que o objetivo final é o que importa. Ou seja, por que eu sou crente? Por que eu sou cristão? Por que eu estou na igreja? Qual é o meu objetivo? Porque Satanás, ele tem o seu objetivo organizado e pré-ordenado. O diabo e toda a legião de demônios, eles já têm tudo organizado e pré-ordenado desde o dia da queda deles do céu. E eles estão de lado oposto à igreja. Quem entende isso? A igreja está avançando contra eles. Eles estão lutando contra a igreja. Mas ou a gente destrói as obras do inferno do lado de lá, ou eles destroem a obra da igreja do lado de cá. E aí, o que é que Deus faz? Ele organiza a igreja como eu vou falar como um time de futebol então. Ele coloca aqui os jogadores, ele não quer aquele jogador ruim. Quem aqui quando vai escolher o time, escolhe o pior que tem? Não é? Você vai tirar um para o ímpar, você vai logo olhando para quem é que você vai escolher, porque você quer escolher um caba bom, porque se você não contar com gente boa, perde. Não é verdade? Por isso eu lhe aconselho, nunca me escolha na hora do jogo, porque hoje eu sou perna de pau, como chama. Entendeu? Eu não consigo correr nada mais.
Mas eu digo para você que sempre os melhores são os primeiros a serem escolhidos, ou não é verdade? Aquele que é ruim, aquele que é perna de pau, aquele que não faz muita coisa, ele vai ficando, ele fica só esperando ver se alguém cita o nome dele. E quando ninguém cita, ele vai para a reserva. Ainda fica feliz porque está na reserva. Então, você imagina, irmão, que numa seleção de um time, você quer o melhor. O técnico quer colocar no campo o melhor. Ele tem que alcançar logo o melhor resultado. Mas isso depende de uma pré-organização, de um treinamento, de uma estruturação, de um ideal conjunto. Quer dizer, todo time pensando a mesma coisa. Todo mundo querendo alcançar a mesma coisa. E todos debaixo de uma só orientação do técnico. É ou não é verdade? Você já pensou? 12 jogadores, né? 12 jogadores lá. Oi? 11, né? Olha aí, tá vendo como eu estou desatualizado? 11 jogadores lá, mas ninguém prestou atenção no que o técnico falou nos treinamentos. Ninguém ensaiou direito, ninguém lembra das jogadas que foram organizadas pelo técnico para serem feitas lá na hora do jogo. Quer dizer, todo mundo dizia que queria ser jogador do time, todo mundo vestiu a mesma camisa, mas todo mundo estava totalmente desorientado, não por falta do técnico, mas por falta de quererem ouvir aquilo que o técnico falou. Esse time vai para campo? Vai, mas é de certo que ele vai perder. Por melhor que ele tenha jogadores no campo, por mais que ele tenha os melhores jogadores, por não haver um conjunto, por não haver uma unidade, por não haver um mesmo ideal, por não haver um compromisso e também aquela coisa da organização, da estruturação única. Irmão, esse time vai jogar tão desestruturado, tão separado um do outro, que embora tenha 11 jogadores jogando do mesmo lado, avançando contra o outro, mas eles não vão saber como passar a bola um para o outro, ou como fazer aquilo que eles têm que fazer. Por melhor que seja, vai haver uma desordem lá. Então, quando a Bíblia fala sobre ordem, sobre organização, sobre estruturação, ela causa em nós a necessidade de sermos orientados. Paulo está dizendo assim logo no início, ó. Leia comigo o primeiro versículo. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós. Como é grande a luta que você passa a enfrentar quando você tem que organizar um time, uma igreja, uma família, onde você tem que lutar com pessoas que não deveriam lutar contra você, mas a seu favor, que deveriam abraçar e agarrar o mesmo ideal. Mas quando você tem que pegar essas pessoas e levá-las, conduzi-las a uma vitória, e elas não querem entender que você está falando para levá-las para a vitória, para levá-las à conquista, e elas começam desorientadas a fazerem cada um do seu jeito, do seu jogo, da sua maneira de pensar, tudo dá errado, irmão. Mas o que eu noto aqui no Brasil principalmente, mas até em outros países, é que quando o time perde, quem leva a culpa? O técnico. Quem perde o emprego? É o técnico. Você já notou? Tem técnico que dura 3, 4 jogos e perdeu, está fora. Não importa se o time perdeu, importa que o técnico que perdeu. Então, quando a igreja perde, muitas pessoas põem a culpa naqueles que Deus constituiu. A culpa é do pastor, a culpa é do diácono, a culpa é do evangelista, a culpa é daquele que deveria estar lutando para isso aqui dar certo. Irmãos, se não houver unidade na igreja, e se essa igreja não pensar com a mesma cabeça que é Cristo, nós não vamos chegar lá. Nós não vamos chegar à vitória dos nossos pecados, não vamos vencer a carne, não vamos vencer o mal, não vamos vencer o inferno, porque ao contrário, vocês pensam que o diabo é desorganizado? Não é. O inferno não é a bagunça do teu guarda-roupa.
Uma vez eu fui visitar uma casa, irmão, a gente estava orando, e de repente a pessoa abriu o guarda-roupa, veio um monte de tralha, caiu lá dentro. Mas era tanta tralha, era tanta roupa, sabe, era tanta coisa jogada. Eu disse, meu Deus do céu, parece que foi jogado lá e trancado assim com um empurrão, para ninguém ver. Aí eu fico imaginando que tem muito crente que faz a mesma coisa com o seu coração, empurra um monte de tralha e tranca a porta para que ninguém encontre. Mas de uma hora para outra, o próprio técnico, o próprio Senhor vai lá e bate na porta, e quando ela dá uma aberturazinha, vem um monte de tralha para fora. E aí eu pergunto para você, irmão, será que você vai estar culpando Deus a vida inteira? Porque você não entende ainda a necessidade de ser corpo de Cristo, de ser unido numa mesma visão, no mesmo propósito, de ser igreja, amém? Veja o que Paulo falou. Esforço-me, verso 2, a fim de que o coração dele seja animado, ou seja, ele está querendo animar o coração, estando vós unidos em amor, e juntos, ou é separado? Juntos alcanceis toda a riqueza de quê? Qual é a riqueza que ele está falando? Peraí, eu tenho que entender 3 coisas aqui. 3, tudo bom? 3 coisas. Para quem ele está falando, do que ele está falando e por que ele está falando. Para quem, com quem e por quê. Primeiro, entenda isso. Ele está falando à província romana, na Ásia, a uma cidade chamada Colossos. E ele está falando aos laodiceanos. Diga, laodiceanos. Quando você vai no Apocalipse, você estuda Laodiceia, a igreja que estava voltada para um pensamento de ganância, avareza, prosperidade. Então todos lá tinham uma visão de que dinheiro no bolso não é vendaval, dinheiro no bolso é solução. Quem é mais velho aqui, ou da minha idade, sabe dessa música e dessa novela que na época o Francisco Coco ainda tinha cabelo preto, não era branco, ou era louro, não lembro, mas ele morre lá na novela. E aí você imagina o que acontece, que Paulo está falando, com quem ele está falando? Diga, com os laodiceanos, com a cidade dos Colossos, em Roma, falando com laodiceanos, pessoas cuja riqueza material estava acima de qualquer, sabe, acima de tudo, de todo sentimento, de toda visão espiritual. Para eles, a questão material estava realmente, era o mais importante de tudo. Aí ele vai e diz para esse povo laodiceano, quer ver? Você vê aí no 1, ó. Portanto, gostaria que soubesse como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia. Entendeu? Aí ele vai e fala no 2, ó. E juntos alcanceis toda a riqueza. Aí ele não está falando da riqueza material, mas ele está mostrando uma riqueza que não é a material. Qual é a riqueza? Qual é a riqueza? Do pleno, diga, do pleno entendimento. Diga para o irmãozinho aqui, querido, irmão, no dia que tu entender plenamente o que o técnico está falando, tu vai jogar um bolão. No dia que tu entender o que o pastor fala, tu vai ser o super crente da igreja. Tu vai ser um grande exemplo para todos. Tu vai ser a vitória pura. Está entendendo ou não? Deus vai poder falar e usar você. Ele vai falar e usar tudo ao mesmo tempo. Porque você tem uma riqueza que não cabe no bolso. A tua riqueza do pleno entendimento. Falou, entendi. Falou, entendi. Falou, entendi. Leu a Bíblia, entendi, Senhor. E quando você entende, é muito rico isso. Paulo está falando daquela igreja que a riqueza não era a material, mas a riqueza do entendimento era fundamental
para eles, como pessoas, como pais, como mães, como filhos, como igreja, como pessoas, como profetas, eles não poderiam se tornar igreja sem a riqueza do conhecimento, pensando eles que a riqueza material poderia suprir todas as necessidades que eles tinham, mas não, havia uma grande pobreza. Se você olhar na carta de João a Laodiceia, quando ele recebe a revelação de Jesus, ele vai dizer: tu não sabes que és pobre, cega e nu? Aconselho-te que de mim compres o quê? Vestes mais brancas que a neve, o ouro refinado no fogo, e colírio para os teus olhos, a fim de que tu vejas. Porque aquela igreja ainda não conseguia entender nada, não tinha riqueza nela, não tinha a verdadeira riqueza de entendimento. Tem pessoas que não entendem as coisas de Deus, e elas, ficam sempre pensando que entendem, pensando que o que elas estão optando, que as escolhas que elas estão tomando na vida são as melhores, e elas sempre estão andando no contrafluxo. Em vez delas caminharem conosco e enfrentarem o mal, elas estão sendo o próprio mal contra a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Elas às vezes colaboram com o diabo para destruir o casamento delas, para destruir a família delas, para destruir a própria igreja delas, para destruir a vida espiritual dela própria. Por quê? Porque ela tem as escolhas pessoais e ela não entende, ela não tem a riqueza do entendimento para perceber de que lado ela deve estar verdadeiramente e como ela deve militar a vida espiritual. Amém? Como que ela deve militar essa vida espiritual? Como que ela deve avançar? Como que ela deve chutar para o gol? Como que ela deve fazer? Qual é a estratégia? Ela não consegue entender o técnico está falando, mas ela não entende a jogada. E quando o técnico fala e você não entende a jogada, se você não fizer uma coisa chamada treinamento, porque você até pode não entender, mas quando você começa a treinar, você acaba percebendo as coisas. E a Bíblia fala que a nossa vida tem que ser um treinamento. Nós temos que treinar e nos esforçar nesse treinamento para que sejamos não o último, mas o primeiro a chegar. Amém ou não? Veja, aí ele diz: estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais o quê? Conhecer de forma imperfeita ou perfeita? Ele diz bem claro: perfeitamente. Amém? Diga assim: eu tenho obrigação de entender o jogo e o técnico. As regras do jogo estão aí na sua mão, a Bíblia. O técnico está aqui na sua frente, o pastor. Se você não entende o pastor, leia as instruções. Se você não entende as instruções, escute o pastor. Amém ou não? E se você ainda não, se sair do culto hoje sem entender nem a instrução e nem o técnico, quando chegar em casa, não joga a Bíblia do lado não, vai treinar. De tanto você repetir, você acaba fazendo o jogo certo. De tanto você chutar gol, você acaba acertando. É uma prática diária. A minha esposa me chamou para fazer caminhada todo dia. Irmão, eu confesso, primeiros 100 metros, quase que eu me acabo do coração. E a gente passou um tempo, eu dizia: minha filha, vamos parar. Meu filho, já, minha filha, eu estou em tempo de morrer já. Coração. Ela não entende, é 12 anos mais nova do que eu, aí aguenta mais do que eu, né? Aí foi segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, eu às vezes até tentando ser duro, ser forte. Aí eu olhava para mim, eu já estava vendo 3 na minha frente, eu dizia: vamos parar mais um pouquinho, vamos parar, gelado. Mas de tanto a gente treinar, hoje a gente caminha junto, sabe? Caminha junto, ela fica olhando para mim para ver se eu falo que vou parar. Eu digo: você está pensando, né? Vamos em frente, ué.
A gente anda igual, mas para eu alcançar o ritmo dela, eu tive que fazer o quê? Treinar. Claro que eu não consegui da primeira vez, claro que eu não consegui da segunda vez, nem da terceira, nem da quarta. Eu fui fazendo isso todo dia e fui me aperfeiçoando e fui criando o hábito, porque cristianismo também é um hábito. É uma atitude diária de perdão, de amor, de autonegação, de abnegação por Cristo. É uma ministração diária da palavra em mim, por mim, para os outros. Então eu começo a treinar o evangelho. Vai faltar o fôlego. Tem horas que eu vou querer me sentar no chão, me deitar, porque a taquicardia está grande, o enfrentamento é grande, mas de tanto eu treinar, eu vou recuperar, eu vou ter força, eu vou ter o hábito, e aquilo vai fazer parte do meu contexto de vida, já não vai mais me incomodar andar 100, 200, 500, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Hoje a gente consegue andar, eu e ela, a gente consegue andar 7 quilômetros. É incrível quando eu olho para trás que eu digo, a gente andou isso tudo, Jesus, e eu ainda nem me cansei. Claro que a gente ainda não começou a correr, porque aí eu canso. Mas imagine que esse hábito está nos trazendo fôlego. Quem quer ter fôlego espiritual? Crie o hábito de orar. Crie o hábito de ler a palavra. Crie o hábito de ir à igreja cotidianamente, de evangelizar, de agradar a Deus, de buscar o Espírito Santo, mesmo que no início seja difícil, e a oração seja dura de fazer, e você diga assim, com 20 segundos, você diga, eu já estou sem fôlego, meu Deus, não sei mais nem o que dizer. Tá, então cala com 20 segundos, com 1 minuto que for. No outro dia você faz 1 minuto e 10, 1 minuto e meio, e assim você vai melhorando. Por quê? Porque o hábito vai te aperfeiçoar a ser um cristão. A luta de Paulo é que as pessoas entendessem isso. Elas imaginavam, não, se eu já tentei e não consegui, elas paravam, simplesmente paravam e diziam, não dá para mim. Mas não é assim. Não é tentar e pronto. É tentar e continuar tentando e continuar praticando, porque cristianismo é isso. Olha, pastor, não consigo perdoar meu pai. Não, vai tentando. Mas eu não consigo, vai tentando. Tem uma hora que você vai se derramar, se debulhar em lágrimas e vai perdoar por completo. Cristianismo é isso. Amém? E aí, ele fala da riqueza do pleno entendimento para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Eu não vou nem ler o resto do texto, eu vou falar com vocês para que vocês criem o fôlego. Eu queria dar só um exemplo para concluir hoje. Só um exemplo. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 5. E aí, nessa parte aqui, eu quero apenas que você entenda por que Paulo fala de riqueza de conhecimento. Por que ele fala de perfeição. Porque a gente pensa assim, não, eu nunca vou ser perfeito. Mas por que você tem essa ideia sobre você mesmo? Eu me incomodo com as pessoas que dizem isso. Não, eu não sou perfeito e nunca serei perfeito e não consigo ser perfeito e ninguém pode exigir de mim perfeição. Irmão, a própria Bíblia nos traz a visão de que nós temos que ser tão ricos no entendimento que possamos ser aperfeiçoados e chegarmos à perfeição. Amém ou não? Então eu tenho que chegar a essa perfeição. Diga, eu tenho que chegar. Olha só. E juntos alcancei toda a riqueza do pleno entendimento para que possais conhecer perfeitamente o quê? O mistério de Deus. Eu tenho que chegar à perfeição. Eu tenho que conhecer Jesus. Enquanto você não chegar a essa perfeição, você não conhece Jesus. Conheça perfeitamente como Ele é. E aí tem um cara, um cidadão chamado Belsazar. Diga Belsazar. Ele era filho de Nabucodonosor. Eita, nome lindo para um filho, né? E esse Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele conhecia, de forma humana, ele conhecia Deus.
porque ele conhecia a história que seu pai contava para ele. Naquela época era muito comum que ninguém lesse muitos livros, porque não tinha livro para ler, mas haviam histórias contadas. As histórias da Bíblia foram contadas de pai para filho. Alguém chegou no nível de escrevê-las, mas muitas histórias foram contadas e recontadas e tal. Por quê? Porque nem todo canto haviam escribas, haviam pessoas que tinham pergaminhos, que tinham tinta para escrever. Então a história, ela se postergava através da tradição de pai para filho. É incrível como hoje você tem um filho que não conhece a Bíblia, que você é crente, mas ele não é, que você conhece Jesus e ele não, que você aceitou e ele não. Porque se você fosse seguir a tradição bíblica, o seu filho teria que ter o conhecimento que você tem de Cristo. Por quê? Porque é sua incumbência ensinar os teus filhos o caminho que eles devem andar, ensinar salvação, ensinar Jesus Cristo. E é para isso que você tem que ter perfeitamente conhecimento. Amém? Entendimento. Vamos lá. O rei Belsazar, verso 1 do capítulo 5, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava onde? Em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Irmão, esses utensílios eram do templo de Deus, consagrados, e ele ia beber com os seus grandes e com as suas prostitutas, as concubinas. Nessa noite de orgia, ele pega coisa sagrada ou consagrada, separada do templo de Deus, e vai usar, e usá-las fazendo o que era imundo. Pastor, que coisa, quem acha isso triste? O cara pegar um utensílio da casa de Deus e usar para fazer uma coisa pecaminosa, imunda, suja. Quem concorda comigo, levanta a mão. Glória a Deus, estamos em unidade. Olha para o seu irmão e diga assim: você é utensílio do templo de Deus. Melhor dizendo, diga, melhor dizendo, você é o próprio templo de Deus. Por que você pratica coisas imundas? Quando a gente olha para Belsazar, a gente pensa, né? Que cara doido, maluco, pega o que é sagrado e vai usar com as prostitutas. Quando você pega o seu corpo e vai se prostituir, você pensa que está fazendo o quê? Pegando o templo e prostituindo, profanando. A mesma profanação de Belsazar você pratica. Quando você abre a boca e diz uma coisa, um palavrão, uma coisa ruim. Quando você usa da boa fé de alguém, pratica, enrola, engana. Aí veja. Então, trouxeram os utensílios de ouro, verso 3, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores a quem? Os deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem. Está dizendo que é de mulher? Não. Está dizendo que é de Biba? Hã? Hein, irmão? Irmão Jurandir, está escrito aí? O que está escrito na sua Bíblia? Homem, com H maiúsculo? Então pronto. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, gente, Deus é espírito. Mas quando a Bíblia diz que a mão dele é mão de homem, é porque ele é homem. Não no sentido homem, ser humano, mas está falando da visão do próprio Deus. Amém? A pessoa de Deus. Não é mulher, é homem. E aí vem os dedos de homem. Diga, dedos de homem. E esse dedo de mão de homem
escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Por quê? Pare aí, diga para o seu irmão: você sabe por quê? Diga de novo: você sabe por quê? Olha, eles tinham sabedoria, eram sábios, mas eles não tinham conhecimento. Você pode saber como, mas se não sabe o quê? Quando a gente falou dos dons do Espírito, nós falamos que o primeiro dom é o dom da sabedoria. O segundo dom, conhecimento. Terceiro dom, qual foi? Fé. E o quarto, discernimento. Eles tinham sabedoria, mas eles não tinham conhecimento de Deus. Paulo fala aos Colossos e diz: olha, é uma riqueza você entender, você ter conhecimento aperfeiçoado de Cristo. Sabe, Daniel, ele era um cara rico. Por que ele era rico? Porque ele tinha conhecimento de Deus. Porque lá no início, quando eles foram presos, ele deixou de comer as iguarias da mesa do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e comeu e bebeu legumes e água, porque ele não queria participar daquela mesa de escarnecedores, com aqueles alimentos consagrados aos deuses de ouro, prata, bronze, madeira e pedra. Ele guardou a sua fé, ele guardou a sua comunhão. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, ininterruptamente. E por mais que o edito de Dario, depois dessa história aqui, tivesse dizendo que morreria na cova dos leões, ele não deixou de orar. Ele foi para a cova, ele teve a visitação do anjo de Deus, e lá ele foi livrado da morte, mas não quebrou o seu treinamento espiritual, a sua rotina, o seu costume de vida com Deus. Porque se ele quebrasse uma oração, se ele quebrasse o seu momento com Deus, se ele quebrasse a sua rotina espiritual, se ele quebrasse o seu costume de vida com Deus, aquilo iria desvanecendo, até o ponto que ele chegasse a uma situação de não mais entender, de não mais ser rico, mas ser empobrecido. E o que o diabo faz é empobrecer espiritualmente você, quando ele tira de você os seus momentos de oração, os seus momentos de leitura da Bíblia, os seus momentos de evangelismo, os seus momentos de consagração, os seus momentos de culto a Deus. Ele vai tirando coisas que vão enriquecer, que vão te dar conhecimento, que vão te dar inteligência espiritual, que vão te fazer uma pessoa que tem riqueza em Cristo. E como que ele faz isso, pastor? Claro. Ei, vai, puxa mais um pouco, trabalha mais, vai até 8, 9, 10, 11, 12, vira a noite. Eu tenho um diácono ou 2 aí, que são tão fissurados em trabalho, a gente tem falado muito com eles, mas não adianta, tão pobre, tão miserável, tão desgraçado espiritualmente, que eles andam de carro, eles têm dinheiro para comprar, estão construindo casa, o outro comprou uma casa, estão achando que estão ricos, mas a visão é totalmente laodiceana, porque eles conquistaram o carro e a casa, mas se separaram de Jesus e do conhecimento da palavra. Quem entende o que eu estou falando? Se separaram da comunhão, se separaram da rotina espiritual impingida por nós pelo Espírito Santo. Para que a gente seja crente, consagrado, nós temos que ter um treinamento diário, uma rotina diária, um costume diário na nossa vida. E o diabo, ele adora separar a gente dessas coisas. Ele sempre está inventando um extra. Sim ou não? Tem um rapaz que trabalha comigo, ele
veio aqui uma vez, ele disse: pastor, a minha mulher mudou da água para o vinho só numa visita na igreja. Era um cão dentro de casa, agora está tão calma, pastor, eu estou até estranhando. Coisa que ela nunca quis fazer para mim, ela faz agora. Disse: amém. Quando é que você vai de novo lá? Pastor, é porque teve um rapaz que me ofereceu um extra e agora eu vou trabalhar de noite também. Depois do trabalho eu vou para outro trabalho, porque ele está me oferecendo uma renda de R$200 por semana. E aí eu vou ganhar mais R$800 no final do mês. O senhor sabe, né, pastor? Parece que ela está grávida, eu nem sei, mas parece. E aí? Vai fazer falta esses 800. Eu olhei para ele e disse: filho, eu não tenho nada a falar sobre o lado financeiro da tua família. Se eu fosse um pastor laodiceano, eu diria: vai que o dízimo vai melhorar. Mas eu quero te dizer que você não pode negociar o seu tempo de Deus por causa do dinheiro. Você não pode quebrar sua rotina espiritual, você não pode deixar de ir para a igreja, de ir para o culto, porque você tem que estender mais um tempo no trabalho. Quem está entendendo isso? Porque, quer ou não, isso vai te distanciando, ou não vai? Vai te esfriando, vai quebrando coisas dentro de você, que depois, para recuperar, meu irmão, é uma lenda. Tem gente que passa uma vida inteira e não consegue. Aí, eu disse: se eu fosse você, eu rejeitava esses 800 e ganhava indo para a igreja. Ele disse: não, mas tem um irmão lá, abençoado, o Fabrício, disse que vai ficar no meu lugar. Eu disse: não, o Fabrício é da manhã, não vai para tarde não, que eu quero ele fora da igreja não. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente tem que puxar para que você cresça. Amém? Está difícil, tá? Paulo disse: gente, vocês não sabem o quanto eu sofro, para que vocês, o quanto eu luto, eu enfrento, para que vocês possam saber. Eu gostaria que vocês soubessem como é grande a luta que eu enfrento por vocês. Eu gostaria que vocês entendessem. Não foi o primeiro versículo que nós lemos? Deixa eu resumir o que você está lendo aí em Daniel 5. Ninguém conseguiu ler. E a Bíblia diz que a rainha mãe, por causa do que havia acontecido, verso 10, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem, diga um homem, que tem o Espírito. Ela falou aqui está escrito, não é minúsculo, porque aqui está falando do Espírito de pessoa, entende? Dos deuses santos. Não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito, ou seja, do comportamento, do jeito, da maneira. Tem um cara aqui, é um homem, ele é diferente de todo mundo, ele tem o Espírito dos deuses santos, porque o cara é o cara, ele é diferente, ele tem um costume diferente de agir, de falar, de pensar, de tudo. Aí, ela diz: nos dias do teu pai, se achou nele o quê? Luz. E o que mais? Inteligência. Vai grifando. O que mais? Sabedoria. Olha aí, palavra, inteligência e sabedoria. Como Paulo queria que todo mundo tivesse esse entendimento, essa inteligência e esse conhecimento. Mas Daniel tinha. Como a sabedoria dos deuses. Por quê? Porque ele tinha a sabedoria de Deus. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, ou seja, está falando que aquele homem era diferente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar,
chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Tem alguém que é técnico aqui? Chamaram muitos, ninguém sabe, mas tem um técnico chamado Daniel, que ele vai fazer a gente ganhar a Copa Celestial. Vai ser gol, vai dar certo, vamos vencer, vamos chegar ao fim com um propósito de vitória. Por quê? Porque tem um cara aqui que ele é técnico bom, ele entende o que fala, ele sabe o que diz, ele tem conhecimento, inteligência, tem sabedoria. Agora tem uma coisa, escuta ele, porque você não consegue entender, então escuta ele. Foi o que ela disse para ele. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Gente, a riqueza era fantástica, mas só que um homem que conhece, que entende Deus, que tem a interpretação espiritual de Deus, que conhece o reino de Deus, não está ligado nessas coisas não. Tanto não está, que Paulo fala aos laodiceanos, que a maior riqueza, que a riqueza mesmo que eles deviam ter, que eles não tinham, não era aquela que eles achavam que era a riqueza, mas a riqueza do entendimento e do conhecimento de Jesus Cristo. Aí Daniel vai e ouve a proposta financeira do rei. O rei Belsazar propõe algo, e ele vai e diz: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem com quem? Comigo ou contigo? Contigo, pode ficar com esse dinheiro aí. E dá os teus prêmios a outro. Dá os teus prêmios a outro. Você encontra hoje pastores, profetas, apóstolos mandando fazer isso? Não. Ele está dizendo: dá aos outros, porque eu tenho uma riqueza mais excelente. Sabe por quê? A minha inteligência, a minha sabedoria, tudo isso que você disse que ouviu falar de mim, é a minha riqueza. Paulo disse: Senhor, a tua graça me basta. Isso é a minha riqueza. E Paulo está falando aos Colossos e dizendo: eu queria que vocês entendessem essas coisas. Vocês que são de Laodiceia não entendem, mas você não sabe o quanto eu tenho sofrido para que vocês entendam e quebrem essa visão laodiceana. Você acha que a igreja de hoje vai conseguir quebrar isso? Você acha que o povo hoje vai trocar o ouro, a prata, as riquezas, pelo conhecimento de Deus? Você acha que pastores hoje vão descer dos pedestais de igrejas e vão deixar de pregar riqueza e dinheiro e glória, e vão começar a pregar sobre o pecado, juízo e justiça que vem, sobre a volta de Cristo, sobre a sã doutrina, sobre a verdadeira riqueza que vem daquele que conhece Jesus Cristo? Ainda que seja utopia, eu digo tomara. E aí ele diz: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Aí ele vai contando a história de Nabucodonosor, contou toda a experiência do rei Nabucodonosor. Não vou ler para você, irmão, você lê em casa, dá para você ler até o versículo 23. Vamos do 24 em diante. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim.
Mene, Mene, Tekel e Passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, diga, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou-se. Você se acha tanta coisa? Acabou. Acabou. Deus contou os teus dias e acabou. Deus contou e acabou. Quantos sabem quantos dias vai viver? Se na contagem de Deus hoje é o último dia, acabou. Se amanhã, te prepara. A qualquer momento o teu reino vai acabar. Entende? Quem conta os nossos dias? Quem sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça? Deus. Por isso que eu falo com Ele: Pai, segura os meus. Estou lutando espiritualmente para que não caia o resto. Mas nós temos que nos render àquele que sabe contar melhor do que nós. Ele sabe contar os nossos dias, o nosso reino. Mene, diga. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste. Quem sabe que vai ser julgado? Todo dia, cada instante, cada hora, cada segundo, Deus está como juiz na nossa vida. Então, pesado foste na balança. Há uma balança espiritual. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. É uma balança? Então, eu só não gosto daquela deusa lá, Semíramis, né? Aquilo é diabólico. Mas a balança é o símbolo da justiça. E aí você vê, ó. Pesado foste na balança. E quando foi pesado, foi achado em quê? Em falta. Quem aqui acredita que está sendo pesado? Levanta a mão. Diga: todo dia, cada instante, cada segundo. E se no momento que ele está pesando, você for achado, está sendo achado, por causa da tua vida separada do conhecimento, da inteligência, da sabedoria de Deus, porque você não tem buscado ter um costume de vida cristã, exercitar a sua vida, e você é aquela pessoa parada. Como é que chama quando uma pessoa não faz exercício? Sedentária espiritual. Se você é sedentário espiritual e vive obesidando na palavra, o que é obesidar? Engordando. Cada dia mais você ouve, e está inchando de tanto ouvir. Mas você não entende, não consegue digerir a palavra. Ela fica aqui, daqui a pouco tu está com uma cabeça enorme, um bucho grande. Por quê? Porque você só recebe. Mas o que faz a gente realmente entender se o alimento serviu é o que vem depois disso. Ou seja, ele não é para ficar em nós, ele é para sair de nós. Ele é para fazer o efeito dele e sair, ser expelido. Como que você vai expelir o conhecimento? Testemunho de vida, evangelismo, palavra, pregação. Amém? Se você só engorda, fica obesidando, e nessa vida aí de quem não pratica o exercício da fé, essa vida sedentária vai destruir você. Aí ele disse: pesado foste achado em falta. Eres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel. Aí e ele disse assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Versículo de número 30. Ele foi dar riqueza para Daniel. Daniel não podia dizer não, depois de já ter dito não. Mesmo assim ele foi dar. Daniel disse: mas ele vai morrer hoje. Tudo que ele me der vai ser tirado. Porque quando o outro rei entrava, tirava toda a riqueza para ele. Então não valia de nada. Daniel já sabia que ia acabar tudo ali. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Pergunta para o seu irmão: como você dá o que você não tem? A riqueza que você pensa que tem, quando você morrer, fica para alguém. Então não é sua. Meu carro. Morra para ver se o carro é seu.
minha casa. Morra para você ver, minha filha. A casa não é sua. Você morre por uma casa, por um carro que não é seu. Minhas roupas. Nega até emprestar para o irmão. Briga com o irmão que usou sua camisa. Minhas roupas. Quando morre só tem direito a uma. Infeliz. E dependendo do bom humor da família, de quanto eles gostavam de você, eles te dão a melhor. Se não, tu vai com a pior, com a furada. Porque na hora que o cara vai, meu irmão, o que tem de gente brigando pelo que era dele, sim ou não? É triste, né? É meu, é meu, é meu. Se a mulher deixou umas joiazinhas, todo mundo corre lá para a caixa de joias. Nessa hora até homem vira boneca, meu irmão, só para ganhar uma joiazinha de ouro. E assim, o que você achou que era seu não é e não será. A verdadeira riqueza, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria de Cristo você não tinha. Por quê? Porque você passou toda a sua vida laodiceana, buscando a riqueza que perece. Você está sendo pesado por Deus. Infelizmente, muitas vezes tem sido achado em falta. E antes que o teu reino acabe, é bom que você entre em contato com aquele que conta os teus dias. Amém? Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.